Olá pessoas, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, como a gente sempre fala em todos os vídeos, procure um lugar calmo, um lugar silencioso para vocês conseguirem se concentrar, tudo bem? Peguem logo o material que vocês forem precisar, a caneta, o lápis, enfim, o caderno de vocês e também o livro didático, tá? É muito importante vocês acompanharem pelo livro. A aula de hoje, a aula de português de hoje, é sobre o aposto e o vocativo, né? Que a gente vai conhecer esses termos e também sobre homonímia e polissemia. E a gente vai continuar estudando o uso do hífen, tá bom? Esse é o conteúdo que falta, no caso, para a prova de vocês, tá? Então a gente vai encerrar aqui esse bimestre. Primeiramente, vamos entender o que seria um aposto. O aposto, ele é o termo da oração colocado junto ao nome que o antecede com a função de explicar, especificar, enumerar ou resumir esse nome. Como assim, né? O aposto é aquele termo que ele vai aparecer na frase e ele vai fazer alguma explicação para algo que foi dito. Por exemplo, Lúcia, aluna do sexto ano, foi bem na prova. Então, o que é que vocês percebem? Isso que está destacado, a aluna do sexto ano, é como se fosse uma explicação, não é? No caso do termo Lúcia. Ou seja, quem é Lúcia? Lúcia é a aluna do sexto ano. Ou seja, essa expressão ela foi usada para explicar, né, o termo que eu falei. E também ela pode ser utilizada, né, para enumerar as coisas. Como, por exemplo, nesse exemplo aqui, né? Na cozinha tinha os ingredientes, açúcar e ovo. Então, notem aqui, esse açúcar e ovo é como se eu estivesse falando, né, quais são os ingredientes, é como se eu estivesse explicando os ingredientes, mais precisamente enumerando. Eu poderia continuar, açúcar, ovo, manteiga, leite, enfim. Isso é uma enumeração, né, quando eu falo tudo que tem, no caso, né. Quando eu faço isso, também é um aposto, tá bom? Então, toda vez que vocês notarem dentro de uma frase que tem algum termo que está explicando alguma expressão, né? Geralmente é uma pessoa ou eu estou enumerando alguma coisa, a gente vai chamar de aposto, tá bom? E outra dica é que o aposto ele tem que ser marcado por pontuação, ou seja, ou ele vai vir entre vírgulas ou ele vai ter os dois pontos, né, antes de começar o aposto. Como, por exemplo, nessa frase de baixo, vocês notam, né? Todos os ingredientes, aí dois pontos, açúcar e ovo. Ou seja, antes de começar o aposto, tem que ter alguma pontuação, tá bom? É como se eu estivesse separando ele do resto da frase. Do mesmo modo, o aposto, ele aqui tá no meio, né? Mas ele pode ser no final também, tá bom? Como a gente viu aqui embaixo. E também pode ser, ele pode, porque tá o termo, tá o aposto e tá o resto da frase. Pode ser o resto da frase, o termo e o aposto. O mais importante é sempre ter essa pontuação, tá bom? Para dividir. Então, quando ele tá bem aqui no meio, ele precisa dessas duas vírgulas. No caso, como ele tá lá no final, ele só precisa o quê? Precisou desses dois pontos, porque eu vou enumerar, eu vou citar, né? O que é que faz parte, no caso. Então, sempre que for uma enumeração, vai ter os dois pontos, e sempre que for apenas uma explicação, vai ser marcada por essas duas vírgulas, ok? Agora vamos conhecer o vocativo. O que seria um vocativo? O termo correto, né? Ele é um termo da oração, que a função dele é de chamar um interlocutor, seja ele real ou imaginário. Como assim, né? Gente, vocativo, traduzindo, ele é uma forma de você chamar. Então, se você fala, por exemplo, a frase aqui, menino, vem aqui. Esse menino, ele é um vocativo, porque ele é um termo que eu estou usando para chamar. Então, toda vez que você, por exemplo, fala o nome de uma pessoa, e fala o nome da pessoa para ela olhar para você, por exemplo, você está usando um vocativo, tá bom? Então, vocativo é como se fosse um chamamento. É uma expressão que você vai usar na oração para chamar a atenção, no caso desse interlocutor, tá? Que seria a pessoa com quem você está falando. Eu coloquei real ou imaginário, porque depende do contexto. Não precisa necessariamente ser uma pessoa que você conhece, né? Dependendo do contexto, pode ser uma pessoa imaginária, tá bom? Até a expressão que a gente usa, por exemplo, você falar, por exemplo, ai meu Deus. Quando você fala isso, essa expressão que você fala, esse meu Deus, no caso, seria um vocativo, né? Você está chamando. Apesar da gente fazer isso muito no automático, é um vocativo, é como se você estivesse chamando, né?
Por isso que tem algumas pessoas que dizem que não pode falar, por exemplo, né? Porque é um chamamento, tá bom? Então, toda vez que você tiver um termo que é utilizado, ou o nome da pessoa mesmo, né? Para ter a atenção desse interlocutor, esteja ele presente ou não, seja ele imaginário, ele real, ele próximo, ele distante, de qualquer forma, a gente vai chamar de vocativo. E dessa mesma forma, a gente pode considerar ele um termo independente da oração. Como assim ele é um termo independente? Ele não tá incluso nem na parte do sujeito, né? Nem no predicado. Vocês lembram que a gente divide a oração em dois, né? O sujeito e o predicado. A gente reconhece o verbo, a gente pensa quem é que está fazendo o verbo, né? A gente reconhece o sujeito. Aí depois tudo aquilo é o predicado, né? Enfim, e os outros termos da oração, eles vão estar incluídos de alguma forma aqui, ou em um ou em outro, enfim. Tanto os termos essenciais, quanto os termos acessórios, por exemplo, tá? Mas o vocativo, ele não necessariamente faz parte dessa oração, porque ele é um termo que eu estou usando e eu posso modificá-lo. Como assim? Por exemplo, nota esse exemplo aqui, né? Muito bom dia, senhora, que nessa janela está. Eu poderia só falar, muito bom dia, no começo, no caso, né? Muito bom dia, aí senhora. Aí depois eu poderia até falar, essa senhora que nessa janela está, enfim. Mas foi o que eu fiz. Eu peguei essa frase e vocês vão perceber que o meu chamamento está logo no meio. Então, essa expressão senhora, ela tá servindo para chamar a atenção. No caso, o vocativo ele tem essa função. Do mesmo modo do menino, vem aqui. Só que a diferença que vocês percebem é que aqui em cima vai estar entre vírgulas. E embaixo não, vai ter tipo uma exclamação. E isso vai mudar a entonação, tá? Se você quer dar mais ênfase, você vai usar uma exclamação, no caso. Parece que você está gritando. E se você não tiver a necessidade de usar tanta ênfase assim, você coloca entre vírgulas, no caso. Mas o vocativo também ele tem que vir com essa pontuação. Então ele também tem que ser separado por vírgula, ok? Justamente por ele ser uma quebra na oração, né? Tipo, ele não faz parte dessa oração. Então ele precisa estar entre vírgulas, tá? Para poder identificá-lo na frase. O vocativo ele pode vir tanto no começo da frase, como o exemplo aqui embaixo, como no meio, como no final também, tá? Porque como ele não faz parte, ele é livre, tá? Você pode colocar ele em qualquer lugar. Enfim, agora mudando um pouquinho do assunto, né? Mas é um assunto também bem simples. Homonímia e polissemia. Como assim, né? A gente estava estudando, mas em relação à oração, ainda agora, né? Agora, homonímia e polissemia diz respeito à relação entre as palavras. Vocês lembram? Tudo que termina em nímia significa relação entre as palavras. Então, por exemplo, sinonímia é a relação entre semelhanças entre as palavras, no caso, né? Uma palavra ser parecida com a outra, ser igual, ter o mesmo significado. Antonímia é uma palavra ter o significado oposto da outra. E assim vai. Então, homonímia, ela representa a relação que as palavras possuem, né? Na qual elas terão a mesma grafia, ou seja, a mesma escrita, ou a mesma pronúncia, ou os dois ao mesmo tempo, tá? Ou só um, ou os dois ao mesmo tempo. Mas os significados são diferentes. Os significados eles não têm nada a ver um com o outro. Tá bom? Por exemplo, se eu falar assim, eu cedo meu pedaço de bolo para você. Esse eu cedo, preste atenção. Aí depois eu falo assim, ele acordou cedo, por exemplo. Esses dois cedos, a gente fala da mesma forma, né? Ou seja, tem a mesma pronúncia, ok. Mas se a gente prestar mais atenção ainda, a gente percebe que além da mesma pronúncia, ele vai ter a mesma escrita, ou seja, a mesma grafia. Então a gente tem um caso de homonímia, no caso, uma homonímia perfeita, enfim. Mas o significado é o mesmo? Não, né? Significados completamente diferentes. Inclusive, classes gramaticais diferentes, né? Um seria um verbo, eu cedo, para você, no caso. E esse outro cedo aqui que eu usei é como se fosse um advérbio. Enfim, então o significado ele não tem relação, mas a pronúncia tem relação, a grafia tem relação, ok? Isso não necessariamente precisa coincidir, por exemplo. Não é obrigatório ser a escrita e a pronúncia ao mesmo tempo, não. Existem tipos de homônimos, né? Tem esses que realmente é os dois ao mesmo tempo, como que eu falei. Mas tem outros que vai ser só a escrita,
Por exemplo, se eu falar assim, eu olho a cor do seu olho. Se vocês escreverem essa frase, vocês vão perceber que a escrita é a mesma. Então, é homonímia sim, tá? Mas vocês percebem que a pronúncia não é a mesma. Um é aberto, outro é fechado. Eu olho seu olho. Mas, apesar disso, por eles terem a grafia a mesma, no caso, né? A mesma grafia, a gente já vai dizer que é homonímia, tá bom? Enfim, e também vai ter as homonímias, que a gente escreve diferente, mas a pronúncia é a mesma, tá? Só para dizer que toda vez que acontecer isso, ou a escrita ou a pronúncia, ou os dois, serem os mesmos, né? Mas sem relação com o significado, ou seja, tanto faz o significado, a gente vai dizer que é um caso de homonímia, ou seja, essas duas palavras são homônimas, tá bom? Só lembrando do termo homo, homo significa igual, tá? Então, elas vão ter a grafia igual e a pronúncia igual, tá? Não é parecido, gente, é igual. Por exemplo, a palavra tráfego e tráfico não é igual, nem a escrita, nem a pronúncia, é parecido, mas aí não vai ser uma homonímia, vai ser uma outra coisa, tá bom? É uma paronímia, que é um outro exemplo, uma outra relação que a gente não vai estudar agora, tá? Para vocês prestarem atenção nisso, tem que ser igual. Enfim, aqui tem um exemplo. Tem apenas 1 grama. E aqui o outro, não pise na grama. Então, o que é que a gente tem? A gente tem a mesma pronúncia, a mesma escrita, mas o sentido é o mesmo. Se a gente ver aqui em cima, esse tem apenas 1 grama, dá a entender o quê? Dá a entender que é em relação a peso, em relação àquilo, né? Tipo, tem 1 grama de tal coisa. É a medida, né? A unidade de medida que a gente usa, para medir a massa, no caso. E aqui embaixo é não pise na grama. Então, a grama, no caso, seria a grama que a gente pisa, né? Que quer dizer, não deveria pisar. Enfim, então são conceitos completamente diferentes. Um significa unidade de medida, o outro significa uma vegetação. Então o significado não tem relação, mas a pronúncia e a escrita são iguais, ok? Agora, quando a gente fala em polissemia, o que seria polissemia? O termo poli significa vários, e semia é em relação a sentido, ao significado. Então, o termo que eu coloquei aqui, polissemia é a capacidade que uma palavra tem de assumir diferentes sentidos e significações. Notem que a própria explicação já tá embutida no próprio termo, né? Quando a gente analisa polissemia. Poli são vários, semia é sentido, significado. Então a gente percebe que algumas palavras elas podem ter significados diferentes, dependendo do contexto, mas que esses significados eles vão ter alguma relação, ou seja, eles vão fazer parte do mesmo campo semântico, que é o que a gente fala, né? Campo semântico é como se fosse uma área em que vai ter termos relacionados, vamos dizer assim. Vamos ver um exemplo para a gente conseguir visualizar isso? Cadê sua chave? Aí embaixo. Fechei a chave geral. Vamos supor, né? O que seria a chave geral? É a chave geral da casa, né? No caso, tipo, que tem a luz, enfim. Desligar a energia. Então, o que a gente percebe? A pronúncia é a mesma? É a mesma pronúncia. A escrita é a mesma? É a mesma escrita. O sentido é o mesmo? É idêntico? Não, não é o mesmo sentido, né? Em cima eu tô falando da chave mesmo, de abrir uma porta, por exemplo. E embaixo eu tô falando da chave geral, ou seja, de desligar e ligar a energia da casa. Não é a mesma coisa que eu estou me referindo. Porém, quando a gente para para pensar, a gente percebe que a relação é parecida. Um vai desligar a energia, o outro vai abrir a porta. Mas é o mesmo conceito de chave ser alguma coisa que eu uso para abrir outra coisa. Ou seja, apesar de não significar a mesma coisa propriamente dita, esses significados que eles vão ter, né, que eles vão possuir, eles vão ter uma relação, ou seja, vão fazer parte desse mesmo campo semântico. Deu para entender aqui? Ó, diferentemente da homonímia, né? Aqui, ó, 1 grama e não pise na grama, é coisas completamente diferentes. Um é a unidade de medida, o outro é a vegetação. Aqui não, aqui o termo chave, ele vai representar alguma coisa que abre, alguma coisa que permite isso, né, no caso. Ou vai ser abrir uma porta, por exemplo, ou vai ser, no caso, ligar e desligar a chave geral, enfim. Então, vocês percebem que aqui tem uma relação de significado, de sentido, apesar de não ser exatamente a mesma coisa. Ou seja, nesse caso, a gente vai dizer que é uma
polissemia, tá bom? Porque a palavra-chave, ela consegue ter vários significados, né? Claro, dentro dessa ideia que ela passa, né? Ou seja, desse campo semântico, tá bom? Enfim, espero que não tenha ficado confusa essa parte. Só para a gente finalizar mesmo, né, o conteúdo, a gente tinha já trabalhado alguns, né, do uso do hífen. Gente, com o novo acordo ortográfico, mudou algumas coisas, né? Enfim, uma das coisas foi o uso do hífen. E esse uso a gente vai estudando de forma quebrada, né? Tipo assim, em vez da gente estudar de uma vez toda, todas as regras, todas as mudanças, a gente vai estudando um pouquinho ao longo do ano letivo, tá? E a gente tinha começado a estudar quando usar, né? E agora a gente vai ver um exemplo de quando não usar. Enfim, eu coloquei os dois pra gente ir construindo o pensamento, né? Ou seja, quando é que eu vou usar um dos exemplos, né? Quando eu tiver prefixos terminados com a mesma vogal que inicia o segundo elemento. Aí eu vou usar. Vamos traduzir isso. Seguinte, quando eu tiver... Vocês lembram que é prefixo, né? Prefixo é uma palavra que eu coloco antes da outra palavra, tá? Prefixo. Quando essas duas palavrinhas que eu vou ter, né? Aí eu quero saber, eu coloco if ou não coloco? Se por acaso a primeira palavra terminar com uma vogal e a outra palavra que vem logo atrás dela iniciar com a mesma vogal que ela terminou, aí eu preciso colocar o hífen, senão vai ficar uma coisa muito estranha. Por exemplo, arque termina com i, inimigo, inimigo começa com i, arqui-inimigo. Vou colocar o hífen, porque senão vai ficar arqui-inimigo com dois i, entendeu? Percebem? Claro, antigamente não era assim, né? Mas agora já mudou e provavelmente vocês nem enfim, se habituaram com antigamente, né? Então, para vocês vai ser muito mais fácil. Por exemplo, auto-observação. De novo, o auto termina com o e a observação começa com o. Ou seja, eu vou colocar o hífen para dividir eles dois, tá? Para não ficar uma coisa igual, ficar dois ó junto. Mesmo modo, semi-intensivo. Semi termina com i, intensivo começa com i. Então, eu vou separar. Posso até botar outra aqui, micro-ondas, por exemplo. Micro-ondas também é separado por hífen. Micro termina com O e ondas começa com O. Ou seja, se a terminação for com a mesma vogal que começar a outra palavra, eu preciso colocar o hífen para separar. Tá bom? Bem simples, né? Bem simples. E agora a gente vai ver um exemplo de quando não usar o hífen, tá? Quando eu tiver prefixos terminados por vogal e unidos a outra palavra que começa com R ou com S. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar essas letras e não vou usar o hífen. Então vamos ver na prática, né? Por exemplo, se eu pegar a palavra antirracismo, eu tenho aqui uma palavra anti, um prefixo, né, que eu quero juntar com alguma coisa, que significa contra, e eu tenho a palavra racismo. Notem, racismo começa com R. E esse anti, ele termina com uma vogal. Enfim, com uma vogal. Aí o que acontece? Quero juntar essas palavras. Vou colocar o if ou não vou colocar? Como ele tem o R, e aqui é uma vogal, né? Antirracismo, vocês percebem que a palavra ela vai ter esse som, né? O R vai ter som de Rá mesmo, né? Antirracismo, ou seja, é só lembrar lá, né? Quando o R tem som de Rá e ele tá entre duas vogais, a gente faz o quê? A gente dobra o R, né? O R precisa vir acompanhado de outro R, para ele ter som de Rá, nesse Rá forte. E do mesmo modo a gente vai fazer aqui, tá bom? Esse antirracismo não vai vir separado de hífen, tá? Podem botar junto mesmo. Sempre lembrem de dobrar o R. Do mesmo modo, a palavra ultrassom. Tenho aqui a palavra som e vou colocar um prefixo ultra. Esse ultra termina com uma vogal, né? Ok. E essa palavra som começa com a letra S. Quando isso acontecer, sempre que for um R ou um S, eu vou juntar. Não vou usar hífen para R e S, se, claro, né, antes tiver uma vogal, tá bom? Ou seja, ultrassom, não vou usar hífen. Só que como eu vou juntar ele sem o hífen e tem a letra S, e é com som de S, né, não é com som de Z, por exemplo, é ultrassom, né, ultrasom. Ou seja, precisa ter dois S's, porque ela vai estar entre duas vogais, né? O A do ultra e o O do próprio som.
Ou seja, se eu não colocar esses dois S's, vai ficar com som de Z, vai ficar ultrasom. Então, é muito importante vocês sempre lembrarem de dobrar essa letra, tá? Se for um S e se for um R. Lembre-se de dobrar a letra, senão vai estar errado, ok? Do mesmo modo, a palavra semi-reta. Semi e reta. Eu quero juntar elas. Esse semi termina com uma vogal e a reta começa com a letra R. Se eu for juntar, eu vou sempre lembrar. Não vou usar hífen, por quê? Por essa regra, né? Porque começa com R. E como começa com R, eu vou ter que dobrar esse R para ele continuar mantendo a mesma tonalidade dele, senão ele vai mudar o som. E aí não vai estar correto, ok? Então sempre lembrem disso, tá? Enfim, vamos para um exercíciozinho para a gente ir aplicando. Identifique os apostos e os vocativos nas frases a seguir. Só para a gente ir treinando, tá? Enfim, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai identificar, né, esses termos que eu tinha falado. Tanto o aposto como o vocativo. Só lembrando, o aposto, ele vai ser tipo uma explicação que eu vou fazer em relação a um termo que já vai estar na frase, e o vocativo, ele não faz parte da frase, ou seja, ele vai ser só um chamamento, é só uma forma de eu ter a atenção do interlocutor, no caso, né? Então vamos lá. Alunos, prestem atenção. Quando eu falo isso, já fica nítido, né, pela frase prestem atenção, que eu quero ter essa atenção, no caso desses alunos. Então, aqui é um vocativo, porque eu estou fazendo um chamamento. Alunos, prestem atenção. É um chamamento. Eu estou procurando um modo, né, de ter a atenção desse meu interlocutor, no caso, tá? A B, fique quieto, menino. Quando eu falo isso, esse menino, eu também estou chamando a atenção. Então, também é um vocativo. A C, Antônia, a esposa do médico, espera seu segundo filho. Quando eu falo isso, a esposa do médico, é como se eu desse alguma explicação sobre a Antônia, né, que eu coloquei, na verdade. Ou seja, essa explicação, ela, claro, dentro de um contexto, né, ela vai ser válida, porque, por exemplo, talvez você não conheça a Antônia, mas conheça esse médico, por exemplo. Aí, quando eu falo a esposa do médico, para você é uma explicação, não é? Então, aqui a gente vai ter um aposto, tá bom? Porque ele está explicando, tá? E sempre, ó, notem a pontuação. Tanto em todos os itens tem a pontuação, né? Agora, a esposa do médico tá entre duas vírgulas, que é o correto, tá? Esse fique quieto, menino. O vocativo menino tá separado ali pela vírgula, também tá correto. E o alunos, preste atenção, o alunos tem a vírgula depois. E percebam que o vocativo no começo lá tá no início da frase, depois tá no fim da frase. É pra gente ver que o vocativo realmente pode colocar em qualquer lugar, tá bom? Ok? Enfim, gente, a aula foi isso. Espero que tenha dado para entender, né? Qualquer coisa vocês podem rever essa aula e outras aulas, tá no canal da escola. E lembrando sempre de vocês acessarem o site, tá, da escola, para vocês terem acesso aos conteúdos que vão ser publicados lá. E lembre-se de fazerem as atividades que são passadas na agenda digital, tá bom? Que em breve elas serão corrigidas. E até a próxima aula.